Dizia o apóstolo Paulo que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. O que esse lugar, o Jardim do Túmulo, representa não é apenas uma história, mas é o eco de uma promessa, o eco de uma história que mudou a humanidade. Uma ausência em um túmulo, em uma sepultura, que fala mais do que qualquer presença humana na história. Mas veja que apesar de estarmos nesse bonito, belo jardim, hoje em Jerusalém, um local de contemplação, cheio de flores e vegetação, e um dia de celebração, a Páscoa não começa com flores, a Páscoa não começa com festas, a Páscoa começa com crucificação, a Páscoa começa entre lágrimas e sangues, entre os cravos perfurando as mãos e os pés de um homem inocente, sendo acusado injustamente, mas que, pela sua missão e o seu propósito, entrega a sua vida por aqueles mesmos que o acusaram. Eu quero te levar comigo agora, então, para viajar, andar pelo Jardim do Túmulo, começando pelo local de crucificação, para a gente falar dessa história um tanto quanto horrorosa, a pior forma de morte que existia em todo o Império Romano, mas para você entender todo o sacrifício de Jesus. Mas tenha sempre em mente que por mais que agora voltamos à sexta-feira da paixão, nem sempre na vida vivemos apenas as sextas-feiras, mas depois da sexta-feira há o domingo. Então segura as dores, segura a expectativa, porque a mensagem no final é muito melhor do que aquilo que acontece no início. Atrás de mim está aquilo que alguns acreditam ser o Monte Gólgota, o Calvário, o Monte da Caveira, o local de execução de Jesus Cristo. Um pobre camponês galileu, construtor de casas, trabalhando em um trabalho pesado entre as pedras e a madeira, que aqui é trazido e injustamente crucificado. Mas eu quero falar com você um pouco a respeito dessa terrível morte que foi escolhida pelos romanos como uma severa forma de punição. Uma forma tão severa e tão cruel que é utilizada como um exemplo para mostrar para todos aqueles que se opunham contra o Império Romano o que acontecia com os rebeldes, com os revoltosos que ousavam desafiar o poder de César. Bom, Jesus ele é crucificado e essa morte ela vai estar muito presente, principalmente além dos textos bíblicos, mas também até no inário cristão, porque a gente está falando do principal evento que leva até a crença da ressurreição. Muito dos inários cristãos falam a respeito da vergonha da cruz. É um termo que se repete muito na literatura cristã e ela tem uma origem histórica direta, uma origem que está baseada dentro do arcabouço social da sua época, do primeiro século. A morte de cruz era a morte mais terrível que existia. Começando pelo próprio termo, a vergonha da cruz. Quando nós falamos a respeito da vergonha da cruz, quando a cruz era colocada nesses lugares e as pessoas crucificadas, a vergonha não era de fato apenas você ser morto daquela maneira cruel, exposto para todos, mas até mesmo porque os órgãos genitais eram expostos numa sociedade do primeiro século, conservadora, religiosa, onde os pudores eram reprimidos e todos eles guardavam as suas vergonhas, as pessoas eram crucificadas com as suas vergonhas expostas, completamente nus. E por isso que a Bíblia fala do termo a vergonha da cruz. Jesus não foi crucificado com um pano ou com um lenço que cobria suas partes íntimas, como mostram as referências artísticas, que claro, fazem isso por respeito a Jesus. Mas ele foi crucificado sem roupas. Bom, uma das evidências para isso é que a gente sabe que ele vai ter em uma das suas estações da Via Dolorosa os soldados romanos que tiram sortes e lançando essas sortes eles tomam para si as vestes de Jesus. Roupas boas, uma veste talar que cobria desde o seu pescoço até o seu tornozelo. Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas era
tão horrível essa morte da cruz que era comum. Eu não estou falando que isso aconteceu com Jesus, eu mantenho aqui o meu respeito extremo a Jesus, mas algo comum de se acontecer era que até os órgãos genitais eram crucificados também dentro da cruz. Bom, uma morte tão terrível, uma morte tão horrenda, que Cícero, advogado romano, em uma das suas defesas, ele diz que a palavra crux, ou cruz, não pode sequer ser mencionada no vocabulário de um romano, porque ela era um xingamento e que cidadãos romanos não podem ser crucificados. É esse tipo de morte que Jesus decide se entregar. Por isso a Bíblia enfatiza que ele morreu uma morte que foi uma morte de cruz, para que você saiba o preço que foi pago. E bom, eu estou aqui com o famoso João Batista. João Batista é patrimônio cultural do Brasil em Jerusalém. E ele é o nosso guia aqui no Jardim do Túmulo, local de crucificação e sepultamento, e ele que vai contar um pouco pra gente a respeito desse lugar agora. Acompanhe então um tour com a lenda João Batista. Tão importante que eu digo que ele estava aqui provavelmente quando o anjo estava sentado sobre a pedra, dizendo ele não está aqui, ressuscitou. Verdade. Assim como havia dito. Amém. Shalom, shalom, daqui do Jardim do Túmulo, e nessa semana tão especial, Semana da Páscoa. E nós estamos aqui num lugar chamado Caveira, Calvário, Gólgota, fora da cidade, fora do muro. Por que mencionamos isso? Porque todas as crucificações eram feitas fora da cidade, fora do muro. Uma coisa interessante, no passado essa montanha que está atrás de nós aqui, é a mesma montanha que vai dar do outro lado onde está aquelas casas, aquele muro. Segundo a tradição, essa aqui já foi uma pedreira destruída, usada para a construção de Jerusalém. E crucificação fora da cidade. E nos lugares públicos onde que todo mundo poderia passar e ver. E já na época dos romanos já tinha estrada que descia aqui, que ia para Jericó, para Belém, para Hebrom e para Damasco também. Por isso que surge o portão de Damasco aqui mais tarde, que as caravanas que vinham do Oriente Médio ficava parada aqui e o povo descia para dentro da cidade amuralhada naquela época. E como nós sempre aprendemos, né, desde criança, que mostra que Jesus foi crucificado num lugar alto, no topo de uma montanha, mas não era bem isso que os romanos faziam. Mas nos lugares públicos onde que todo mundo poderia passar e ver e saber o que estava se passando. Então, possivelmente, Jesus foi crucificado nessa direção aonde que nós estamos aqui. Lembrando que logo ali na fortaleza de Antônia, quando Jesus recebe a sentença de crucificação, já tinha uma multidão de gente gritando, crucifica, crucifica. E ele sai para fora da cidade, fora do muro, e é crucificado em algum lugar na nossa direção aqui, por volta das 9 da manhã. A Bíblia diz que a multidão estava passando para lá e para cá, zombando, rindo, chacoalhando a cabeça, porque era um lugar público. Bem, como você está vendo aqui, essa foto bem antiga mostra muito bem como era essa área aqui há mais de 125 anos atrás. Então Jesus poderia ter sido crucificado nessa área que nós estamos mostrando aqui, por volta das 9 da manhã. E a Bíblia diz que até mesmo os religiosos lá do templo, os sacerdotes, eles estavam passando em frente e falando com Jesus quando ele estava pregado na cruz. Lembra que os sacerdotes e os judeus do templo, eles falam para Jesus, olha, você salvou tantas pessoas, curou tantas pessoas, salva-se a si mesmo. Você disse que ia destruir o templo e construir novamente em 3 dias. Jesus estava falando da sua ressurreição no 3º dia. Ele não estava falando nada sobre a destruição do templo. E uma coisa interessante, que todos aqui em Jerusalém estavam sabendo o que estava se passando logo aqui no Calvário. Lembra de uma pessoa importante, José de Arimateia, que era seguidor de Jesus secretamente, governador de uma parte da Judéia, membro do Sinédrio aqui, e ele tinha o seu túmulo novo.
próximo do lugar de crucificação, e ele pede a permissão para Pilatos retirar o corpo de Jesus da cruz antes de dar o início do sábado, antes de visitar o túmulo. Todos que chegam aqui no Jardim do Túmulo dizem: vamos lá ver a caveira na rocha, um lugar tão famoso que chama tanto atenção. E nós temos aqui na rocha o formato de uma caveira, os dois olhos e o nariz. Mas com o decorrer do tempo, a montanha vai desgastando e quebrou o formato do nariz na caveira, que é bem diante de nós aqui na rocha, aonde que nós estamos mostrando aqui. E o formato dessa caveira ajudava tanto na nossa ilustração aqui, porque a Bíblia diz que ele foi crucificado num lugar chamado Caveira, Calvário, Gólgota. E próximo do lugar de crucificação havia um jardim que possivelmente pertencia a José de Arimateia. Bom, e quando eu chego nesse lugar e olho o formato dessa caveira, eu tento imaginar o sofrimento de Jesus nesse lugar. Algumas coisas que aconteceram e que muitas vezes foram guardadas, escondidas sobre os panos da história, mas que esses mistérios conseguem agora vir à tona com os estudos, com as revelações da ciência, da arqueologia, da história. E é nessa jornada que eu quero te levar comigo. Porque imagine você que o morto, aquele que ia ser crucificado, ele poderia ficar dias na cruz, dias agonizando profundamente até o momento que ele não conseguisse mais sustentar o peso do seu corpo e agora ele caía. E nessa queda ele se sufocava com o próprio peso. Eu não acredito necessariamente que essa foi a morte de Jesus no sentido de sufocamento, porque esse Jesus é um sacrifício que é entregue pela humanidade. Obviamente, uma das regras que aparece no livro de Levítico é que o sacrifício não pode ser um sacrifício sufocado, mas que ele morre pela retirada do sangue. O sangue é a vida e o sangue é de fato aquilo que se quer em um sacrifício. Muitos estudiosos hoje acreditam que a morte de Jesus está conectada diretamente a uma parada cardíaca que se dá pela hemorragia. Algumas evidências relacionadas a estudos médicos nos revelam isso. Então Jesus provavelmente, após ser açoitado, após ser ferido, após tanto sofrimento, ele teve uma parada cardíaca e foi uma morte como que de infarto sob a cruz. Ele exclama dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele diz tetelestai. Os céus de Jerusalém se tornam como que em trevas. Há um grande terremoto e o véu do templo se rasga. Não há mais separação entre o homem e Deus. Eu quero entrar com você nesses detalhes. E o primeiro detalhe é que existe um motivo para Jesus ser crucificado na madeira. Lembra que se a gente está falando que existe uma ressignificação da festa de Páscoa, onde os judeus estavam agora sacrificando no templo de Jerusalém, lembrando de um sacrifício pascual, que o sangue do cordeiro com esopo foi passado sobre os umbrais, a mezuzot, das portas do Egito, o protegendo do anjo da morte. Agora, Jesus, quando vai ser crucificado, ele vai ter uma referência direta a esse acontecimento do Egito. Porque veja que os umbrais da porta, na verdade, se refere a uma haste de madeira da árvore que era colocada sobre as portas do Egito. E veja aqui, Jesus, quando crucificado, ele não vai ser crucificado necessariamente em uma cruz no formato de T, mas sim em uma cruz onde a gente vai ter uma divisão entre a haste vertical e a haste horizontal. De modo que nós imaginamos que Jesus carrega provavelmente apenas a haste horizontal da cruz, aquilo que daria por volta de 40 quilos, por uma jornada, uma peregrinação de cerca de 600 a 800 metros, subindo uma montanha. E essa haste horizontal que depois vai ser colocada em uma árvore ou em um tronco já fixo e ele crucificado. Então veja que o sangue do cordeiro mais uma vez é colocado sobre uma haste de madeira, sobre uma mezuzá, sobre uma madeira, assim como aconteceu na terra do Egito. Mas veja que ao mesmo tempo que Jesus está na cruz, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, em língua aramaica: Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? E muitos dizem que essa palavra de Jesus é uma referência direta àquilo que teria acontecido sobre o pecado que estava sobre ele e Deus o abandonou pelo pecado. Mas não há uma referência bíblica sequer que diz que Deus abandona alguém pelo pecado. Ele se afasta, mas abandonar completamente, de modo algum.
muito menos o seu filho primogênito. E eu quero trazer para você a cultura judaica para você entender como que de fato Deus não abandona Jesus, mas ele se afasta, citando um método de referência judaica, porque quando Jesus fala Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não está reclamando de Deus. Na verdade, como na literatura judaica não existiam divisões de capítulos e versículos, se citava referências bíblicas, textos bíblicos, passagens bíblicas pelo primeiro versículo. Então, Eli, Eli, lama sabachthani, diz Deus meu, por que me desamparastes? É uma referência ao Salmo 22. Jesus está falando para todos aqueles que estão ao redor, zombando dele, em princípio também, as três Marias, João, o seu discípulo, que, ei, não se preocupe, porque o que está acontecendo aqui foi profetizado. Deus meu, por que me desamparastes? Lembrem-se do Salmo 22, porque é essa a referência. E veja o que diz as palavras do Salmo 22. Pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham e ficam a mirar-me. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Agora veja como também é curioso o processo da morte em si. Porque, de um certo modo, quando o véu se rasga de cima a baixo, lembre-se que o véu simbolizava uma separação. Uma separação que se dava pelo pecado, porque nas cortinas, no véu do Santo dos Santos, do Kedosh HaKedoshim, existiam dois querubins, ou dois anjos, que estavam bordados no véu. Lembra que essa é uma referência direta ao Jardim do Éden, porque quando Adão e Eva, pelo seu pecado, eles são expulsos do Jardim do Éden, basicamente o que acontece é que Deus coloca anjos com espadas giratórias de fogo que impedem o homem de agora entrar e ter acesso direto a Shekhinah, a presença de Deus. Então a Arca da Aliança, que era o simbolismo da presença divina, ela é protegida agora por esses anjos no Santo dos Santos, no seu véu, na sua cortina. Conforme o véu se rasga, não há mais essa separação. Mas além disso, outra coisa que é extremamente interessante é que existe um processo de luto dentro do judaísmo, que acontece até os dias de hoje, quando recebemos uma notícia de que algum familiar, algum ente querido, ele venha a falecer, nós basicamente rasgamos as nossas roupas e passamos cerca de 7 dias em um período de Shivá, de luto, onde temos um corte na região do coração. Basicamente, se aquilo representava a própria presença divina no espaço-tempo na Terra, o Santo dos Santos e a cortina do véu era como que as roupas de Deus. O que está acontecendo é que Deus está entrando em um processo de luto, como que o seu filho morreu e ele rasga as próprias vestes. Veja a riqueza de cada detalhe que é citado no Novo Testamento. Mas certamente você sabe a continuação da história. Jesus é crucificado, morre e agora vai ser sepultado. A profecia dizia que entre os pobres ele viveu, mas entre os ricos se encontrava o seu sepulcro. Ele vai ser sepultado num sepulcro novo, escavado na rocha. Alguns dizem que o sepulcro verdadeiro de Jesus seria esse que está atrás de mim. Outros dizem que seria a Igreja do Santo Sepulcro, local de tradição católica venerado pelo menos desde o segundo ou o quarto século. Entre um e outro eu vou mais uma vez, como já fiz no vídeo anterior, dar a resposta final de qual que eu acho que, na minha opinião, é o verdadeiro túmulo de Cristo. Mas eu escolhi esse lugar para fazer o nosso vídeo porque visualmente ele é aquele que mais expressa as imagens da Bíblia, um túmulo escavado na rocha. Sim, nós estamos agora diante do túmulo. Algo interessante, esse túmulo aqui dá para visualizar todos os versículos bíblicos referente ao túmulo de José de Arimateia. Um túmulo cavado na rocha, o lugar de colocar os corpos das pessoas do lado direito. A Bíblia diz que as mulheres estavam preocupadas quem iria rolar a pedra da boca desse túmulo. Diante de nós aqui, tem uma canaleta ali, original, feito na rocha, aonde que girava a pedra que tampava a boca desse túmulo.
E próximo do túmulo também havia um jardim. E segundo a história mostra que diante dessa área toda que está diante de nós aqui, havia uma grande plantação de oliveiras, figueiras, amendoeira e muita plantação de uva. Por isso que nós temos o lagar aqui, que é o lugar de pisar a uva, que muitos dizem que já estava aqui na época de Jesus. Temos uma cisterna muito grande aqui também, que foi cavado pelos cruzados. E o lagar foi feito no período dos romanos. Então os romanos usaram essa área aqui, os cruzados também usaram. Tem dados que a igreja bizantina tinha uma igreja em frente a esse túmulo aqui, por isso que nós temos dentro do túmulo a cruz bizantina, que está escrito Jesus Cristo, Alfa e Ômega, princípio e fim. Então tem esses detalhes que encaixa no que está escrito na Bíblia, né? Como eu já disse, lugar de colocar os corpos das pessoas do lado direito. A Bíblia diz que Pedro e João chegam na boca do túmulo e olha para a parte direita e vê os panos, lençóis que foram enrolados o corpo de Jesus. O mesmo acontece com as mulheres também, que elas chegam na boca do túmulo e olha para a parte direita e vê um anjo na cabeceira e outro aos pés dentro do túmulo na parte direita. Essa foto aqui dá para mostrar muito bem como as mulheres estão até assustadas olhando para dentro do túmulo e vendo um anjo na cabeceira e outro aos pés dentro do túmulo. E como eu disse, esse túmulo aqui, o lugar de colocar os corpos das pessoas é do lado direito. Então, encaixa todos os versículos bíblicos que está diante de nós aqui. Mas José de Arimateia, como eu disse, era seguidor de Jesus secretamente e ele tinha o seu túmulo novo de família que nunca tinha sido usado por ninguém. E José de Arimateia empresta o seu túmulo para Jesus, porque ele já devolve no terceiro dia, não é mesmo? Por Jesus ter devolvido o túmulo para José de Arimateia no terceiro dia, por isso que ele está conosco aqui fora, amém? Isso é muito importante. E Páscoa é ressurreição, Páscoa é vida. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia e foi preparar morada para nós no céu, né? Nas regiões celestiais. Então, Páscoa é vida. E quem conhece muito bem a história sabe que um dia nós vamos estar com Jesus eternamente. O sepultamento era extremamente fundamental como uma forma de honrar a memória do falecido. Na verdade, até os dias de hoje, nós chamamos aqui em Israel de sepultar alguém como que a mitzvah shel emet, o mandamento verdadeiro. Porque dos 613 mandamentos que existem na Bíblia, no Pentateuco, no Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, muitos deles, na verdade todos eles, aliás, você tem um mandamento e você tem uma recompensa direta. Primeiro, porque as próprias pessoas estão vendo aquele mandamento ser feito. Mas quando falamos do sepultamento de um ente querido, ninguém, absolutamente ninguém, pode te recompensar. Porque a pessoa pelo qual você performa essa ação, ela já partiu dessa realidade, desse mundo. Então, um mandamento verdadeiro. E todo judeu tem que participar no sepultamento dos seus entes queridos. Você já deve ter ouvido falar a expressão ele lançou ou jogou a última pá de cal. Bom, talvez na cultura cristã essa pode ser uma notícia ruim ou uma expressão ruim, mas na questão judaica, na cultura judaica, é uma ótima expressão. Porque sim, todos os judeus que têm um ente querido que venha a falecer, eles têm que efetivamente participar com as suas mãos no sepultamento, seja colocando a sua última pedra sobre o epitáfio ou até mesmo com a pá lançando um pouco de terra, como que simbolicamente dizendo que nós participamos desse mandamento verdadeiro, honrando a memória do nosso ancestral. Agora, existem algumas peculiaridades no sepultamento de Jesus.
Porque uma vez que nós sabemos que esse sepultamento era fundamental na tradição e na cultura judaica, nós sabemos também que há uma disputa na academia, entre as universidades, entre os cientistas, que dizem que é impossível, pelo menos diziam até alguns anos atrás, que era impossível que Jesus fosse sepultado, uma vez que os crucificados, eles eram considerados malditos e, sendo amaldiçoados, não podiam tomar parte de um túmulo comum, mas eram deixados à cruz para que eles fossem consumidos pelos corvos, pelos cães, pelos animais do semiárido. Veja que isso não acontece com Jesus. Ele recebe um túmulo novo, escavado na rocha. E, bom, por mais que a ciência ou a academia tivesse por muitos anos duvidado dessa história, algumas escavações aqui em Jerusalém descobriram um ossário, uma caixa do tamanho do fêmur do osso humano, onde foi depositado os ossos de um homem crucificado. Esses ossos revelaram para a gente também como que era o real formato da crucificação, e além disso mostram para a academia e para os céticos que sim, haviam exceções. Jesus não foi o único que recebeu uma permissão de ser sepultado. Mais uma vez, isso mostra para a gente que sim, os textos dos evangelhos podem ser tomados como uma fonte histórica. Mas veja que esse achado arqueológico mostra para a gente que a crucificação de Jesus foi ainda mais cruel do que pensamos, porque se ele é crucificado não com os pés retos, mas com os pés de lado, você fazer esse movimento lateral de crucificação é muito mais difícil do que esse movimento reto. Ou seja, isso apressava a morte da pessoa e agonizava, porque o seu pulmão ficava completamente comprimido. Bom, voltando para o jardim do túmulo e o túmulo de fato. Existia uma tradição à sua época que dizia que a alma do homem, ela permanecia pelo menos por 3 dias sobre o corpo até que a morte fosse definitiva e a alma partisse para outras regiões. Essa era uma crença farisaica. E lembra que os fariseus são o grupo de maior atrito com Jesus, porque é o grupo com que a teologia de Jesus ela se enfrenta diretamente, porque Jesus certamente vem de uma teologia e de uma formação também farisaica. Por exemplo, apenas os fariseus acreditavam em vida eterna, em ressurreição dos mortos. Então Jesus está muitas vezes falando para fariseus. E aí a gente entende a explicação citada na referência geográfica do Talmud, no Tratado de Semchot, e também em Midrash Rabbah, fontes rabínicas do judaísmo, que provam para a gente que apenas 3 dias a alma ficava pairando sobre o corpo e depois ela ia embora. Ou seja, a ideia de que se Jesus ressuscitasse no primeiro dia, muitos falariam, ele não morreu de verdade. Se ele ressuscitasse no segundo dia, muitos outros fariseus também falariam, ele não ressuscitou de verdade, a alma só voltou para o corpo. Se ele ressuscitasse no segundo dia à noite, ainda não valeria a pena. E é por isso que a ressurreição tem que ser no 3º dia, quando já não existia nenhuma dúvida, pelo consenso e a cultura da época, de que seria possível uma ressurreição. Muitos acreditam que essa janelinha, junto ao túmulo, é justamente aquilo que fazia parte desse senso comum da época de que a alma precisava de um espaço para sair do corpo após esses 3 dias. Mas bom, no caso de Jesus, isso não acontece. Ele espera essa data passar, ressuscita e tira qualquer dúvidas e qualquer questionamento, principalmente dos fariseus. Agora, algumas coisas passam desapercebidas nesse túmulo quando nós vemos Jerusalém. A primeira é que existe uma linha, um traçado que segue por toda a base do túmulo e ela vai seguindo até a sua boca. E é basicamente o rachado que foi responsável por esses novos tijolos que foram colocados no túmulo, porque fez com que uma parte dele viesse a desabar. Então parece que ele precisou de um reparo. Isso mostra pra gente que houve um grande terremoto, essa rachadura é uma rachadura de um terremoto. Por que eu estou falando isso? Porque, em primeiro lugar, Jerusalém é um ambiente de muitos terremotos. Pelo menos a cada 100 anos temos um grande terremoto em Jerusalém que coloca tudo abaixo. E aí a grande pergunta a se fazer é qual? Quando foi o último? Para saber quando vai ser o próximo. O último foi em 1929. Mas bom, além da ciência e além de estarmos nessa grande falha geográfica que é a placa sírio-africana, nós temos que entender que a coincidência ou deucidência é que o terremoto tenha acontecido exatamente no momento em que Jesus fala, está consumado. E o céu se torna como que trevas e há um grande terremoto pela cidade.
João Batista Evangelista, muito obrigado pela sua participação. E aqui do Jardim do Túmulo, me diz uma coisa, quantas Páscoas você já celebrou em Jerusalém? Bem, eu já estou aqui em Jerusalém há 35 anos, então já celebramos muitas Páscoas aqui. E quero convidar vocês para vir aqui também, se ajuntar a nós e celebrar a Páscoa aqui em Jerusalém, porque ele ressuscitou e vive entre nós. Bom, eu imagino, João, que muitos brasileiros estão olhando para você agora e falando que privilégio. Talvez 35 Páscoas que você já passou aqui em Jerusalém. Exatamente. Como brasileiro, missionário, voluntário aqui na Terra Santa, né? Recebendo os brasileiros que passam por essa terra. Então, deixa uma mensagem final de Páscoa para a nossa audiência. Bem, somente aquele que nasceu de novo pode entender o que realmente é a Páscoa, porque a Páscoa é vida. E vida eterna. Então, por isso que nós entendemos muito bem o sacrifício de Jesus no Calvário e a ressurreição dele no terceiro dia. Então, que aquele que ressuscitou no terceiro dia esteja derramando bênção sobre a sua vida e dos seus familiares e trazendo um refrigério muito grande no seu coração também. Shalom, shalom daqui de Jerusalém. Amém. João Batista, feliz Páscoa. Para você também e para você que está nos vendo também. Feliz Páscoa, shalom aqui de Jerusalém. Shalom. E bom, espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui nesse canal Descobrindo Israel com seu amigo na Terra Santa, Isaac Levi. Para você, eu quero do mais profundo do meu coração desejar uma feliz Páscoa. Uma Páscoa de esperança e, é claro, de ressurreição. Bom, você deve estar se perguntando a respeito daquilo que eu disse no começo do vídeo. Por que gravar aqui se existe mais um Jardim do Túmulo ou mais um túmulo chamado a Igreja do Santo Sepulcro? Mas honestamente eu quero que você entenda que é irrelevante qual é o túmulo verdadeiro. Seja o Santo Sepulcro, ou seja o Jardim do Túmulo, ou qualquer um dos outros 4 ou até dezenas de opções que já existiram na história. Na minha opinião, o túmulo de Jesus é de fato o coração de todos aqueles que rejeitam essa mensagem de esperança e de ressurreição. É ali o túmulo de Jesus. Porque a resposta que eu certamente sempre dou àqueles que vêm a mim procurando o verdadeiro túmulo de Jesus é a resposta que um anjo, talvez sentado numa pedra à frente da boca deste túmulo, dessa porta, ele dá para Maria. Mulher, porque procura tu entre os mortos aquele que vivo está? Ressuscitou, assim como havia dito. Como diz Paulo, onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu aguilhão. Certamente há esperança. E eu gosto muito de um teólogo que diz o seguinte, um dos maiores pensadores cristãos do século XX. Ele disse que não sou nem pessimista, nem otimista. Jesus ressuscitou. Bom, se a maior de todas as derrotas que o homem pode enfrentar foi vencida, o que mais há de preocupação? O que é depressão? O que é pobreza? O que é necessidade? O que é doença? Se a própria morte já foi vencida. Bom, para você, eu desejo uma Páscoa de ressurreição. Ressurreição de sonhos, ressurreição de esperança, ressurreição na sua própria vida. Certamente a sexta-feira da tristeza passou e agora chegou o domingo da ressurreição. Feliz Páscoa e Shalom, aqui de Jerusalém.